o Supremo Tribunal Federal ouviu hoje, por videoconferência, os depoimentos de 10 réus ligados ao chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado, investigada pela Polícia Federal. O grupo é formado majoritariamente por militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos como os Kids Pretos, além de um agente da Polícia Federal. Mas aí todos são apontados como responsáveis pelas ações operacionais da trama, como monitoramento aí de alvos e até planos de sequestro e execuções. As oitivas começaram às 9 horas da manhã e foram agendadas depois de testemunhas de defesa e de acusação. Na semana passada, o STF ouviu os réus dos núcleos 2 e 4. Agora, o núcleo 3 avança, portanto, para uma das etapas finais antes do julgamento. Entre os depoentes estão coronéis, tenentes-coronéis e um general da reserva. Acompanhe com a gente os nomes de todos eles. Estão aí na sua tela. Bernardo Correia Neto, coronel, Estevam Teófilo, general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, Fábio Moreira de Bastos, coronel do Exército, Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército, Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel do Exército, e ainda tem mais gente, né, Síria? Tem sim, André. Olha só, também integram aí esse grupo Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel, Rodrigo Bezerra de Azevedo, também tenente-coronel, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel, e Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal. E logo antes dos depoimentos começarem, um bate-boca entre advogados de defesa e o juiz auxiliar de Moraes. Isso porque o ministro do STF havia determinado que os réus não poderiam depor com fardas militares. Olha só. A gente acabou de ser retirado de sala, enfim, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência. E a gente ficou sem entender, eu gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, é que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até quanto à dignidade, tanto do oficialato, né, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência, né, de participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra isso, primeiro que não há fundamentação legal idônea. Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele, né, pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro. E, assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. A gente sabe que não é o Exército Brasileiro que está hoje na condição, né, de réu, é a pessoa do Rafael, mas que nesse caso ele é um militar preso. Então, assim, era meio que previsto que ele fosse estar fardado. Então, esperar que ele pegue a roupa emprestada de alguém para poder participar de um ato no qual ele vai poder exercer o direito de defesa dele é uma situação que, ao meu ver, submeter ao militar a isso, no mínimo,
assim, é questionável, mas assim, eu entendo que se não for possível, pelo menos em relação a ele, que seja designada uma outra data e que tenha essa determinação dos autos de que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna, né, para o ato. Essa polêmica hoje envolvendo, portanto, a farda. Larissa Arantes, reta final, então, desses depoimentos. O que você tem de mais informações para a gente aí sobre esse assunto, hein? Gente, eu separei 3 destaques, para além dessa questão da farda, né? Que é muito importante a gente destacar essa justificativa utilizada pelo ministro relator do caso, que foi, portanto, reproduzida ali, detalhada pelo juiz auxiliar, que o que está sendo julgado não é o Exército, né? Não é a instituição Exército, mas indivíduos ali militares e que, portanto, essa questão da farda, eles não poderiam estar utilizando essa farda. Mas, para além disso, peguei 3 destaques para quem está nos acompanhando entender um pouco do que aconteceu durante esses depoimentos de hoje do Núcleo 3 da trama golpista, destacando o que disse Hélio Ferreira Lima, que é tenente-coronel do Exército, e ele falava sobre um planejamento que foi feito em um documento encontrado, portanto, pela Polícia Federal, apontado como prova do envolvimento dele ali, né? Segundo os indícios da Polícia Federal e de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E aí ele diz, um dos trechos daquele documento, do documento encontrado, falava assim que a meta era, entre aspas, neutralizar a capacidade de atuação do ministro AM, né, em referência ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, quando Hélio Ferreira Lima foi questionado sobre isso, ele disse que não se tratava de algo concreto, digamos assim, mas de um cenário hipotético, né? Ele dizendo e tentando justificar, inclusive, que se no dia seguinte aparecesse uma confirmação de que houve fraude na eleição, ele teria que estar preparado, ele teria que preparar ali os seus superiores para isso, e essa foi a justificativa utilizada por ele quando questionado a respeito desse documento. E aí outros 2 destaques, um referente ao Márcio Nunes de Rezende, coronel do Exército. Ele citou ali entre aspas, silêncio ensurdecedor do Exército a respeito do acampamento em frente ao quartel-general, aqueles acampamentos ali que ocorreram antes dos atos de depredação dos prédios das sedes dos 3 poderes aqui em Brasília, e também um último destaque de Estevão Teófilo, ele dizendo que fez uma análise ali de como havia agido e o que teria levado ali a ele a comparecer em uma reunião que ocorreu no Palácio da Alvorada, mas que essa reunião não teria acontecido com o objetivo de discutir ou de se alcançar uma ruptura da democracia, né? Ou seja, não seria o objetivo concretizar um golpe de Estado. Então, esses 3 destaques para a gente entender um pouquinho do que foi dito. Obviamente, né? Temos aí, tivemos outras falas, outras declarações, mas só para a gente entender do que se tratava esse Núcleo 3 e desses principais destaques, e como vocês mesmos trouxeram aí essa questão da farda, esse diálogo aí, né? Essa troca de argumentos também como um dos destaques. Agora é aguardar aqueles prazos para apresentação de possíveis pedidos de novas diligências, prazos de defesa, para então aí também essa questão ir caminhando, aliás, né, os prazos relacionados especificamente ao Núcleo 3 também caminhando aí para a reta final, como você bem disse. Volto para vocês, André e Síria. Pois é, né, Larissa? A gente sabe, naturalmente, que essa decisão aí de não deixar o militar ele usar farda durante o depoimento é exatamente pelo que disse na determinação, falou, porque não é a instituição que está sendo julgada, e sim um dos militares, uma das pessoas que são dessa instituição, e, de certa forma, todos nós sabemos muito bem o tanto que uma farda intimida, ainda mais uma farda, né, de tenente-coronel, de coronel, aquilo ali intimida todo mundo que está perto. A farda é feita exatamente para isso,
E ali estamos falando de uma pessoa comum naquele momento, um brasileiro acusado, réu, sentado no banco dos réus, como a gente viu as imagens ali do depoimento. E isso tudo ainda falta bastante, muitas argumentações dos dois lados para que se chegue a um fim, mas o fato foi isso. O advogado alegou ali que foi constrangedor ter que procurar uma roupa, ter que dar um jeito, mas é isso. O caso está seguindo para um final, está seguindo para uma conclusão. Ao que tudo indica, haverá muita gente condenada e condenada a muitos anos de prisão. A gente está aí na reta final, quase chegando a agosto, que já começa a semana que vem, né? Essa semana, aliás. Sexta-feira a gente já tem dia 1º de agosto. Setembro é esperada a conclusão geral e uma sentença, de acordo com os juristas que acompanham esse caso. E a sentença, naturalmente, não vai ser branda e teremos ainda muitas informações sobre esse caso, né, Círia? A gente ainda tem muita coisa acontecendo pela frente aí. Muita coisa nesse caso do julgamento, há denúncias gravíssimas, né? Gravíssimas. A gente está falando aqui, à medida em que o tempo vai passando, os noticiários chegam até todos nós, a gente vai meio que banalizando aquela notícia e você se habitua a ouvir aquela notícia, a ouvir aquele caso, mas estas imagens que a gente está vendo aí agora, elas são imagens que já entraram para a história do nosso país, como imagens que registram o momento em que houve uma tentativa de derrubar os poderes instituídos no Brasil, derrubar a Suprema Corte, derrubar a presidência da República, impedir um presidente eleito de subir a rampa do Palácio, eleito democraticamente com urnas que são consideradas no mundo inteiro seguras, mas que houve questionamento, ainda há questionamento. Essas imagens que estão aí servirão de exemplo e eu tenho absoluta convicção de que essa punição às pessoas que tentaram derrubar os poderes no nosso país servirá de exemplo para que daqui para frente a gente tenha um país democrático em que os nossos representantes são eleitos de forma democrática e representam a vontade da maioria. É para isso que serve a democracia. A gente sabe que tem muita gente que não quer isso, que quer outras coisas. Mas o importante nesse momento é a gente apostar que é possível viver num país livre e liberdade é poder escolher.